Boa noite, façam todos uma excelente noite. Vem chegando para o nosso devocional de hoje, para o nosso café com fé do final da tarde. Façam todos um bom dia, uma boa noite, quer dizer, né? Transferi o horário de hoje para as 18h10, porque eu não consegui fazer a live de manhã, não tinha internet. Mas a gente não pode ficar sem o nosso devocional. Volta a internet, em nome de Jesus, não cai. Bom, hoje eu vou pedir para vocês silenciar o barulho que está em minha volta, que nós estamos no meio de uma guerra, uma edificação aqui, um batidão ali atrás. Então só foca aqui nas minhas palavras, só foca aqui no nosso devocional e abstém tudo que está à nossa volta, em nome de Jesus. Darlan, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Então, se vocês puderem fechar os seus olhos aí, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso devocional de hoje, meu Deus. Abençoa a vida de cada um que está aqui, cada um que vai assistir depois. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui neste momento, meu Pai. Que o Senhor venha tirar todas as distrações, meu Pai, silencie os barulhos à nossa volta, Senhor. Que a nossa atenção esteja totalmente voltada aqui para a Tua Palavra, meu Pai. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas renovados e transformados através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Vitor Nunes, faça um bom dia, uma boa noite, seja bem-vindo. Como eu falei para vocês, hoje de manhã eu não consegui fazer a live, fiquei sem internet, então eu transferi para 6h10 para que a gente não ficasse sem o nosso devocional diário todos os dias. Vou pedir para vocês não repararem no batidão que está aqui atrás, infelizmente é uma guerra, mas a gente vai conseguir fazer nosso devocional em nome de Jesus. Foca aqui no que eu estou falando para vocês, foca aqui no nosso devocional, nas nossas mensagens, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, livro de Mateus capítulo 9, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou por toda aquela região. Quais são os pontos importantes dentro desse subtítulo aqui de o poder de Jesus sobre a doença e a morte? Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: movimento gera movimento. Movimento gera movimento. Através do movimento de Jairo, a mulher do fluxo de sangue pôde tocar nas vestes de Jesus. Porque Jairo saiu de sua casa, foi atrás de Jesus, e no movimento de Jesus e de Jairo indo para sua casa, ali no caminho tinha uma mulher com fluxo de sangue. E através desse movimento, dessa atitude de Jairo, ela pôde tocar em Jesus e ter a sua fé. Segundo ponto que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: até que ponto vai a sua fé? Até que ponto você, mesmo vendo as suas situações perdidas, de fato, assim, pela sua vista, até quando a sua fé prevalece diante daquilo que a sua vista está vendo, que os seus olhos estão vendo? Por quê? Jairo fala o seguinte: minha filha... Qual ponto vai a sua fé? Jairo estava diante da sua filha, só que ele tinha esperança, ele tinha fé ainda, e por isso ele foi atrás de Jesus. Aquele povo que estava na casa de Jairo já estava lá chorando, desesperado pela filha que estava morta de Jairo. Só que Jairo, em seu coração, faça uma boa noite, seja bem-vindo. Coloque pra mim nos comentários se tá travado pra vocês ou se tá ok, gente, pra eu dar continuidade aqui. Pra mim deu uma travada. Coloque pra mim nos comentários.
Bom, eu vou continuar. Então, até que ponto vai sua fé? Jairo tinha sua filha que tinha acabado de morrer, porém, mesmo ele vendo aquilo, ele foi atrás de Jesus para ter sua cura. E a partir daquele movimento dele, a mulher que estava com fluxo de sangue pôde tocar nas vestes de Jesus. Então, primeiro ponto, movimento gera movimento. Segundo ponto, como está a sua esperança diante de uma situação que talvez alguém já falou para você que não tem mais jeito, talvez alguém veio para você e falou assim, acabou, não adianta você correr atrás, não adianta você fazer mais nada, você já teve sua resposta, você já viu o que os seus olhos estão vendo, não tem mais jeito. Diante das suas situações, até que ponto está a sua esperança, a sua fé? Tá ok? Obrigada, Vitor. Até que ponto vai a sua fé, mesmo diante de uma circunstância que você vê que não tem mais jeito? Jairo tinha umas circunstâncias de que não tinha mais jeito, mas a sua fé, a sua esperança falou maior do que o que os olhos dele estavam enxergando naquele momento. Segunda coisa, a fé da mulher do fluxo de sangue. Se você ler a Bíblia e ver os milagres de Jesus, você vai perceber que na maioria das vezes Jesus é que chegava até as pessoas e impunha a sua mão e as pessoas eram curadas. Só que essa mulher do fluxo de sangue, a atitude dela, o ato dela de fé foi totalmente diferente. O quê? Ela é quem colocou as mãos em Jesus e a fé dela que a curou. Ou seja, olha o tamanho da fé dessa mulher que sofria de fluxo de sangue durante 12 anos. Em vez de Jesus tocar nela, ela é quem tocou em Jesus, ela é quem acreditou que se tocasse ao menos no manto de Jesus, ela seria curada. Qual é o tamanho da sua fé? Como a sua fé tem se manifestado diante das situações que você está vivendo hoje? Ou seja, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não chegou para Jesus e pediu um milagre, ela não chegou para Jesus e pediu, Jesus, se você impor a sua mão sobre a minha cabeça, eu vou ser curada. Ela simplesmente falou o seguinte, se eu ao menos tocar no manto dele, eu serei curada. E ela que tocou em Jesus, a fé dela que a curou. Tanto que Jesus fala para ela o seguinte, ânimo, filha, a sua fé a curou. A sua fé tem o poder de fazer milagres. A sua fé tem o poder de tirar você de uma situação onde que você acha que não tem mais jeito. A sua fé te leva a níveis, a lugares que outras coisas não podem te levar. Ou seja, qual é o tamanho da sua fé? Tá fazendo sentido para vocês? Coloque para mim nos comentários. Leandro, faça uma boa noite, seja muito bem-vindo. Então esse é o terceiro ponto, ou seja, Jesus na maioria dos seus milagres ele chegava e impunha a mão sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre os que precisavam de libertação. No caso daquela mulher, aquela mulher simplesmente ao tocar no manto de Jesus, ela foi curada naquele exato momento. Terceiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte, quando você tem uma situação que você olha e fala assim, não tem mais jeito, os seus olhos estão falando que não tem mais jeito, e tem pessoas à sua volta vendo a mesma coisa que você, não vai ser da mesma forma que você enxerga as coisas que as outras pessoas vão enxergar também. Por quê? Quando Jairo foi atrás de Jesus para pedir para que ele curasse a sua filha, voltasse a vida da filha dele de volta, aquele povo começou a rir de Jesus quando ele falou o seguinte, ela não está morta, porém dorme, e o povo começou a rir. Eu quero que você entenda uma coisa, você pode estar correndo atrás de algo que para você, para as pessoas não tem mais jeito, que para as pessoas aquela atitude, a decisão que está na sua frente, já fala assim, não tem mais jeito, não dá mais para você, já era. Só que você tem duas opções, você tem a opção de acreditar naquilo que a sua visão está vendo, não que a sua vista, que a sua visão, que a sua alma já está sentindo, ou você ir de acordo com o que os outros estão fazendo. Os outros riram de Jesus quando Jesus continua, ou você simplesmente, diante do que você está vendo, você simplesmente desiste, você simplesmente para. Se você pega a história de Jairo, Jairo fala o seguinte, a minha filha acabou de morrer, ou seja, acabou, não tem mais jeito, não tem mais nada que pode ser feito. Jairo ainda tinha fé, Jairo ainda tinha esperança e foi para sua tentativa de quê? Pedir ajuda a Jesus. Para aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, já era o fim, não tinha mais jeito. Quando Jesus chegou lá, ainda riu de Jesus e de Jairo. Ou seja, o quanto a sua fé é maior do que os outros acham de você. O quanto a sua fé está sendo maior diante daquilo que os seus olhos estão enxergando.
Tá fazendo sentido, gente? Imagina se Jairo vai pela onda daquele povo que estava na casa de Jairo. Imagina se Jairo não vai atrás de Jesus, ele não teria o seu milagre. Mas a sua fé, a sua esperança fez com que ele tomasse mais um passo de fé, tomasse mais um passo de ousadia, tomasse mais um passo de esperança de que eu ainda posso fazer a minha filha voltar de volta indo atrás de Jesus. Então eu vou tentar mais uma vez. Em que ponto você desiste? Em que ponto você está desistindo das coisas? Jairo podia ter desistido a ponto, naquele momento que ele viu que a filha dele estava morta. Mas mesmo ele vendo a filha dele morta, ele ainda tinha fé, ele ainda tinha esperança e foi atrás de Jesus. Até que ponto você desiste das suas coisas? Reflita nessa mensagem. Agora a gente vai para a cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que lhe seja feito segundo a fé de vocês. Que lhe sejam feito segundo a fé de vocês, que vocês têm. E a visão deles foram restauradas. Então Jesus os advertiu severamente. Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou agitada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Presta atenção nesse subtítulo, nesse texto aqui, que é o seguinte. O tamanho da sua fé vai ser o tamanho do milagre que você vai receber. O tamanho da sua fé vai ser o tamanho do milagre que você vai receber. A mesma medida que você usa a sua fé é a mesma medida que vai ser o seu milagre. Por quê? Olha só, entrando Jesus em casa, os cegos se aproximaram e eles lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Ou seja, o tamanho da fé que você tem diante de uma situação sua que você fala assim, não tem mais jeito, que você recebeu uma palavra, um diagnóstico, ou seja o que for, falando que não tem mais jeito, o tamanho da sua fé vai ser o tamanho do seu milagre. Então fortaleça a sua fé, ande com pessoas que tenham fé para que você aumente a sua fé. Então mensagem, o tamanho da sua fé, a medida da sua fé vai ser o tamanho do seu milagre. Segunda coisa, quando você começa a se destacar, quando você começa a ser diferente, quando você começa a andar por um caminho diferente dos outros, um caminho que você está fazendo coisas diferentes dos outros e você começa a incomodar as pessoas, quando você começa a incomodar as pessoas, vão surgir calúnias, vão surgir pessoas que vão pegar às vezes frases que você falou e vão colocá-las ao contrário. Vão existir pessoas que vão criticar você. Por quê? Presta atenção nesses versículos aqui, ó. Versículo 23 a 26 está falando o seguinte. Versículo 32 a 34 está falando o seguinte. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Essa frase aqui incomodou os fariseus, que falou o seguinte, é pelos príncipes dos demônios que ele expulsa demônio, ou seja, calúnia, ou seja, inventando coisas para prejudicar Jesus. Então, a partir do momento que você começa a se destacar, a partir do momento que você começa a incomodar as pessoas com o que você está fazendo, vão surgir críticas, vão surgir calúnias. O que você não pode deixar é que essas críticas, que essas calúnias, que o que os outros fazem com você, paralisa aquilo que você está fazendo. Imagina se Jesus paralisasse diante de ofensas, diante de calúnias, diante de opressões. Imagina se Jesus levasse a sério o que esses fariseus estavam falando. Mas por Jesus ter autoridade, saber sua identidade, saber com qual autoridade ele fazia todos os milagres, ensinava a palavra, ele continuava. Então o que você tem que entender é o seguinte, se estão te criticando, se estão te caluniando, é porque você está fazendo algo que está incomodando os outros. Você só incomoda aquele que está na zona de conforto.
Você só incomoda aquele que não está fazendo aquilo que você faz. Ou seja, quando você sai da zona de conforto, quando você começa a se destacar, quando você começa a incomodar os outros com aquilo que você faz, calúnias, críticas vão surgir, julgamentos vão surgir diante de vocês. É vocês que precisam lidar com isso, com a inteligência espiritual, inteligência emocional, autoridade e de acordo com o propósito que cada um de vocês carregam dentro de vocês. Então, da mesma forma que os fariseus falavam que Jesus, que eles expulsavam demônios pelo príncipe dos demônios, isso foram calúnias. Por quê? Inveja, porque Jesus começou a arrastar multidões, porque ninguém tinha visto nada parecido em Israel, e isso causou um tipo de revolta naqueles fariseus que começou a difamar Jesus, a caluniar Jesus. Tá fazendo sentido? Caroline, faça uma boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá fazendo sentido, gente? Coloque pra mim nos comentários. E agora a gente vai para os poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver muitas multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. O que está falando aqui? O seguinte: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, tem pessoas sedentas da palavra, de ensino, tem pessoas com doenças emocionais, com doenças espirituais, esperando que trabalhadores que transformem a vida dessas pessoas, que ensinem a palavra de Deus, que ensinem elas como sair dessa situação. A colheita é grande, mas falta trabalhadores. Então, o que Jesus está falando aqui? Poucos são os trabalhadores. Tem muita gente doente emocionalmente, espiritualmente, sedentas pela palavra, sedentas por ensino, mas são poucos os corajosos, são poucos que querem estar na frente de linha de ensino, de ensinar alguém, de transformar a vida de alguém. Por quê? Falta coragem, as pessoas estão muito intimidadas, as pessoas ficam muito presas na insegurança, por isso falta trabalhadores. Às vezes não é nem por questão de querer, mas por questão de bloqueios, por questão de insegurança, por questões de medo, de crítica, de julgamento. Ou seja, faltam ousadia, faltam pessoas com ousadia para aquelas pessoas que estão sedentas por ensino, sedentas por ensino da palavra, sedentas por buscar a sua transformação, a sua libertação. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, muito é a colheita. Tem colheita, mas falta trabalhadores. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É só você pedir a Deus o seguinte: Jesus, eu quero ser um dos seus trabalhadores para que eu possa colher essa colheita. Ou seja, Deus vai preparar vocês para essa colheita. Então, se você falar assim: eu não tenho capacidade, eu não sei abrir uma live, eu não sei gravar stories, eu não sei passar um ensino, peça para Deus que você seja um trabalhador dentro dessa colheita, que Ele vai te capacitar para isso. Mas precisa ter um querer. Então, qual que é a mensagem aqui? Peça pela colheita e Deus capacita para colher. Peça pela colheita e Deus te capacita para colher. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, a gente vai fazer agora o plano de ação, que é o quê? Jejum, de acordo com a sua resistência, louvor, leitura da Bíblia e oração. 4 elementos que vão te aproximar de Deus, que vão fazer você crescer em espiritualidade, que vão fazer você se aproximar mais de Jesus, criar relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Segundo plano de ação, comece a transbordar daquilo que você já sabe. Grande é a colheita, poucos são os trabalhadores. Um pouquinho que você sabe é o milagre de alguém. Um pouquinho que você sabe, a pessoa está sedenta para saber. Uma palavra, uma frase, um ensino que você fala é uma chave que vira na vida de alguém. Então, começa a transbordar daquilo que você já sabe. Michelina, não sei iniciar, não sei como fazer, não sei como eu faço uma live, não sei como eu crio um vídeo, como eu crio um produto. Vou te direcionar para onde? Para o link que está lá na minha bio, onde eu tenho cursos que você pode iniciar a sua jornada. Tem medo de aparecer nas redes sociais? Precisa destravar esse medo de aparecer? Vai lá no Destrave o Medo de Aparecer nas Redes Sociais. 4 passos de você perder o medo de aparecer nas redes sociais. Eu preciso treinar as minhas emoções para estar de frente de uma câmera. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Tenho dominando as emoções. Começa a governar a sua vida. Tá lá no link da minha bio.
Eu não sei do meu propósito, eu não sei como eu encontrar meu propósito, qual é o caminho que eu posso chegar no meu propósito. Lá também tem o e-book, Descubra o Meu Propósito, Descubra o Seu Propósito. Ou seja, se você não tem ideia de como começar, clica lá no link que está na minha bio. Lá tem vários cursos para você iniciar a sua jornada e começar a transbordar daquilo que você já sabe. Então é só clicar no link que está debaixo da minha foto, lá debaixo da descrição, para vocês iniciarem a jornada de vocês e começarem a transbordar, porque tem colheita, mas falta trabalhadores, e você pode ser um que possa servir no reino de Deus para essa colheita. Amanhã, nosso devocional volta ao horário normal, 7h10 da manhã. Eu espero vocês. Leiam o capítulo 10. Jesus envia os 12. Esse que a gente vai estudar amanhã. Então pega a sua Bíblia, estuda o capítulo 10, Jesus envia os 12, traz aqui as mensagens do que você tira desse capítulo pra gente estudar junto, crescer e andar nessa mesma fé. Façam uma excelente noite, Deus abençoe o dia de vocês, a noite de vocês, e até amanhã às 7h10.